O ano é 2020 e o Brasil completa um ciclo de 12 anos consecutivos, sendo o país que mais mata transexuais. E sim, a cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada em nosso país. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, eu não posso deixar de pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de quando subirmos um vídeo aqui. Não esqueça de curtir e compartilhe se esse vídeo for relevante para você. Afinal, é uma maneira dele chegar em outras pessoas. Eu falei aqui que nós íamos aproveitar o mês do orgulho LGBTQIA+, para fazer 2 vídeos sobre o tema. Na verdade, são 3, porque, se você lembrar, quinta-feira passada, nós subimos um vídeo aqui com a entrevista com o delegado Mário Leone. Ele que é delegado de polícia, mas é também representante da RENOSP, a Rede Nacional de Operadores de Segurança e da comunidade LGBTQIA+. Então, é uma maneira do IAI Elo se posicionar no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+. Hoje, nós vamos falar sobre a realidade do movimento e a realidade da vida das pessoas trans num país com as características do Brasil. Mas antes, nós vamos resgatar um pouco da história do movimento. Afinal, ele já tem mais de 3 décadas que surgiu. O ano é 1969, a cidade é Nova York, nos Estados Unidos. No bar Stonewall, no final dos anos 60 nos Estados Unidos, era muito comum representantes da comunidade serem alvo de extorsão e perseguição por policiais na vida social da cidade. O estopim se deu exatamente no Stonewall, quando policiais invadiram e quiseram expulsar a comunidade. Lésbicas, gays, trans, pessoas trans resistiram à ação policial. Isso gerou uma grande movimentação e foi ali o pontapé inicial que fez surgir no mundo inteiro a data de 28 de junho, que depois se tornou mais elástica e hoje se comemora no mundo inteiro o mês de junho como o mês do orgulho LGBTQIA+. E é uma longa história desde aquele acontecimento. Uma história com muita dor, muita perseguição, muito preconceito e também uma história que, por conta da organização, sempre ela, a organização social e a resistência para a existência, que essa comunidade tem acumulado em vários países muitas vitórias significativas no que diz respeito ao direito à cidadania, o direito a ser, o direito a pertencer a uma sociedade, por mais que nela estejam demarcadas com muita força o preconceito, a discriminação e, o que é pior, como eu falei no começo desse vídeo, o ataque à vida de pessoas da comunidade LGBTQIA+, no mundo inteiro. E em países como o Brasil, que carregam a vergonhosa posição de ser o país que mais mata transexuais no mundo. E quando a gente fala de conquistas, é importante registrar que até mesmo o termo homossexualismo e a reivindicação da comunidade para serem tratadas como homossexualidade representaram conquistas. Parecem coisas pequenas, mas, por exemplo, o sufixo ismo sempre tinha relação a alguma anomalia ou doença. Já quando você passa a ter o tratamento como homossexualidade, diz respeito tão somente ao modo de ser. E eu estou falando dessa questão de um ganho pequeno, mas é exatamente porque esse é um movimento que merece muito respeito de todos nós, porque tem acumulado vitórias que têm relação exatamente ao direito de pertencer a uma sociedade. Pertencer a uma sociedade sendo diferente, em sociedades que não respeitam a diferença e não respeitam a diversidade. E nós vamos falar um pouco aqui do Brasil e do acúmulo que a gente teve ao longo desses anos. São anos de história do movimento, em que a gente tem, inclusive, demarcados de maneira muito significativa o crescimento das chamadas paradas LGBTQIA+. E quando a gente fala dessas conquistas, é importante registrar que outro marco no movimento é o fato da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ter retirado a homossexualidade do rol das chamadas doenças. Sim, por muitos anos isso foi tratado como doença, o que só fazia aumentar
o preconceito e a discriminação com relação às pessoas da comunidade LGBTQIA+. E o Brasil, nosso país, segue carecendo de dispositivos e regulamentações com relação a essa comunidade. É isso que faz com que o país continue aparecendo como que mais matam LGBTQIA+ no mundo. E essa ausência de ferramentas de regulamentação, de ferramentas de tratamento, inclusive de ferramentas que criminalizem a LGBTfobia, que fazem com que a gente tenha esses índices tão marcantes com relação à maneira como tratamos esse tema e a maneira como esses membros da comunidade seguem sendo vítimas do preconceito, da arrogância e do ódio, que hoje está muito presente na vida brasileira, sobretudo porque a gente não tem nenhuma política efetiva pensada para as minorias. E aí, quando a gente pensa na presença da LGBTfobia cada dia mais marcante no nosso país, a gente tem que fazer sim uma relação com o resultado do processo eleitoral de 2018 e com a maneira como os grupos minoritários e a chamada discussão moral na política e de elementos, inclusive religiosos, tem influência no conjunto da sociedade, tem influência inclusive na maneira como as pessoas passam a tratar as minorias, sejam elas étnicas ou sexuais, como é o caso da comunidade LGBTQIA+. Muito recentemente, o país passou a ter políticas de inclusão para membros dessa comunidade. Afinal de contas, data de 2004, o programa Brasil Sem Homofobia. Ele produziu mudanças significativas em várias áreas, porque era um programa tratado como política integrada e realizou conferências históricas pela primeira vez com a participação da comunidade LGBT, membros das entidades organizadas e o governo federal, estadual e municipais. Um marco histórico que fez inserir políticas públicas no âmbito do governo federal e refletidas nos estados por vários anos. Porém, a ausência de continuidade e o que aconteceu com o processo eleitoral de 2018 quebrou esse ciclo que a gente vinha tendo e acabamos entrando num processo de retrocesso nessa área. É importante registrar que, por conta do Brasil Sem Homofobia, a gente teve no país um aumento cada vez mais significativo em volume e em organização das chamadas paradas LGBTQIA+, que a gente pode pensar que é só movimento festivo, mas não. Essas paradas, elas fizeram e fazem todo sentido na história do movimento e na necessidade de demarcar as posições e reivindicações dessa comunidade. Existe um conjunto de pautas muito significativos do movimento que a gente precisa tratar em espaços como o canal aqui nosso, para que isso consiga entrar na esfera de debate público. A principal delas é a criminalização da LGBTfobia. Quando a gente fala de criminalização, a gente precisa que esse tipo de crime seja tipificado no Código Penal. E mais, a gente não deve falar somente em penalização. Esse é o tipo de crime que precisa ter prevenção. E prevenção a gente só consegue com a educação e com o debate sobre o tema. Logo, questões de gênero e de sexualidade precisam sim entrar na pauta do sistema educacional do Brasil. Até porque esse é um dos caminhos da gente ter uma sociedade ou produzir uma sociedade que respeite cada vez mais a diversidade e entenda como funciona ou o que é a questão de gênero e a questão de sexo para a vida de todo mundo. Muito recentemente, uma outra pauta da comunidade LGBTQIA+, representou uma vitória, que é a possibilidade de doação de sangue por pessoa membro da comunidade. Olha só, gente, esse foi um tema extremamente polêmico, porque colocar as pessoas LGBTQIA+, em grupo de risco e tirar delas o direito de doar sangue era mais uma maneira de aumentar o preconceito e a discriminação. Isso aí é página virada, portanto, da nossa história recente. É importantíssimo termos a presença da diversidade nos parlamentos e no poder político.
Muito recentemente, no ano de 2018, nós tivemos a eleição de representantes dessas comunidades em várias câmaras de vereadores e vereadoras pelo país. Isso representa uma mudança e é preciso ampliar esse processo, porque só assim as pautas da comunidade estarão sendo representadas por pessoas que fazem parte dela. E para além dessas pautas específicas, a gente tem outras que são pautas da sociedade, mas que precisam garantir a especificidade, o olhar diferenciado e atento para membros da comunidade LGBTQIA+. Por exemplo, a educação. É importante garantir a presença e a continuidade dos estudos para essas pessoas. A questão da saúde integral, uma vez que temos especificidades relacionadas a acompanhamento psicológico, endócrino para as pessoas e ambulatórios específicos para pessoas membros da comunidade. Essas parecem pautas básicas, mas são fundamentais, porque além disso, a gente tem um dado muito marcante, que é a luta por moradia para pessoas LGBTQIA+. A questão do direito à moradia é algo muito particular e delicado para membros dessa comunidade, sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis, que são de famílias mais humildes. Porque geralmente a pessoa LGBTQI, a pessoa trans, ela acaba saindo das residências dos seus pais, das residências das suas famílias e precisando de abrigo em espaços que acolhem esse público. É importantíssimo que haja um link do poder público com esses espaços para dar o devido suporte a essas pessoas nesse momento em que elas estão numa situação específica com relação à inserção social. É isso, gente. São muitos os temas relacionados a essa questão do mês do orgulho. O mês é do orgulho e é importantíssimo que ele exista. Mas falar das dificuldades de um país que segue matando a comunidade trans é algo importantíssimo, porque a gente só vence preconceito, a gente só quebra tabus, a gente só deixa de estigmatizar existências se a gente falar sobre o problema dessas comunidades. Se a gente falar sobre racismo, sobre machismo, sobre transfobia, sobre LGBTfobia. Nós precisamos tratar esses temas, nos aproximar deles. A tarefa desse canal é tratar esses temas de maneira didática, de maneira muito transparente e sincera, trazendo a opinião de Heloísa, mas compartilhando essa opinião de maneira que a gente possa refletir sobre o que é contrário, sobre o que é diferente, fazer contrapontos com um único objetivo: construir pontes. Eu fiz questão de trazer 2 vídeos sobre esse tema, porque eu acho que ele é extremamente relevante, porque ele dialoga com a nossa capacidade de respeitar o direito do outro, com a nossa capacidade de entender que o que a sociedade padroniza não pode ser um padrão que a gente tenha como dogma na nossa vida. Então, respeitar a diversidade, caminhar para uma sociedade que acolha, que entenda a necessidade dessa inclusão e desse caminhar junto, ele é fundamental. Então, nós vamos terminar o mês de junho com essa mensagem do IAI e dizendo que o caminho é longo, mas a gente precisa insistir nele.